Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Vamos começar a nossa videoaula de hoje, ok? Vamos trabalhar matemática, tá? Então, pegue o livro de vocês, de matemática, coloquem na página 105, tá? Vamos trabalhar a partir da página 105 até a página 111, onde vocês vão finalizar, né, com as atividades, ok? Então, hoje o assunto vai ser números e operações, tá? Nós vamos trabalhar as frações. Fração é bem fácil, não tem muita coisa complicada, não. É só prestar bastante atenção. Vocês já trabalharam esse assunto ano passado, hoje vão rever novamente, né? Então, prestem bastante atenção que vocês vão conseguir aprender, tá? É bem fácil, ok, crianças? Vamos continuar com a fração, né, crianças? Vamos ler agora um conceito, né, sobre a fração, tá? Antes da gente ir na prática, vamos ler o conceito sobre fração. Frações, partes de um inteiro. Todo objeto original que não tenha sido dividido é chamado de inteiro. Ao fazer cortes nesse objeto, estamos dividindo-o. Se a divisão resultar em partes iguais, é possível representar esse objeto por meio de frações. A imagem a seguir representa uma maçã que foi dividida em 4 partes. Então, aí, crianças, vocês estão observando, uma maçã ela está inteira, tá? Como eu falei logo no início, todo objeto original que não tenha sido dividido é chamado de inteiro. Então, ainda não dividi. Então, ele é considerado como inteiro, tá? A partir do momento em que eu faço a divisão em partes iguais, tá? A gente pode representar esse objeto por meio de frações, tá? Então, eu dividi uma inteira, estava inteira a maçã, né? Em partes iguais. A fração que representa uma dessas 4 partes é a seguinte. Então, 1/4, 1, que era da maçã inteira, né? E quarto, que foi dividido em 4 partes, ok? Essa fração deve ser lida da seguinte maneira: 1/4. A fração que representa toda a maçã, que foi dividida em 4 partes iguais, é a seguinte: 4/4. Então, ela foi dividida em 4 partes iguais, então ela é chamada de 4/4. Essa fração deve ser lida da seguinte maneira: 4/4. As frações devem ser nomeadas a partir dessa lógica, até o denominador 10. Vocês vão entender daqui a pouco, tá? A partir do denominador 11, temos 11avos, 12avos, por exemplo. Então, crianças, a parte de cima, ela se chama numerador, tá? E a parte de baixo se chama denominador. Então, como ele falou aqui, as frações devem ser nomeadas a partir dessa lógica, até o denominador 10. Enquanto o denominador for até o número 10, nós vamos ler, só vocês lembrarem dos números ordinais, crianças, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, tá? Então, até o 10, nós vamos fazer essa denominação do denominador. Só que o número 2 e o número 3, eu não vou chamá-lo de segundo nem de terceiro. Ele vai mudar o nome dele, tá? O 2 vai se chamar de meio ou metade e o 3 de terço, tá? Verifique a imagem. Então, eu tenho uma imagem aí de uma figura, tá? Conte a quantidade em que a figura foi dividida. Vamos lá, contem comigo aí. 1, 2, 3, 4, 5. Foi dividida em 5 partes iguais. Ok, né? Ela foi dividida em 5 partes. Você tem que contar todas as partes que foi dividida, tá?
E a quantidade de partes pintadas? Vamos lá. Quantas partes pintadas vocês estão observando aí? Só uma, né? Então, foi pintada uma parte. Então, como é que fica a minha fração? 1 em cima, né? Que é a parte pintada. E quantas partes cortadas foram? 5. Vocês têm que contar todas as partes, até aqui está pintada, tá, crianças? Tem aluno que não conta que está pintada, mas tem que contar assim com ela. Quantas partes estão pintadas? Cortadas, desculpa. Cortadas contando com aquela que está pintada, tá? Então, eu contei, ao total foram 5, tá? Então, eu tenho uma parte pintada e 5 partes cortadas, ok? Então, um fica em cima e o 1 fica em cima e o 5 fica embaixo, ok? Então, parte pintada, o número fica em cima e a parte cortada, o número fica embaixo, tá? Ok? Vamos lá, seguindo. Vamos observar outra figura aí. Então, eu tenho a figura aí, tá? Contem comigo quantas partes estão cortadas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa minha figura está com 8 partes cortadas. Foram cortadas, a figura cortada em 8 partes, ok? Olha agora, essa mesma figura agora, ela continua com as 8 partes cortadas, mas quantas partes pintadas? Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu tenho 5 partes pintadas, tá? A figura com 8 partes cortadas e 5 partes pintadas. Então, vamos verificar como ficou a nossa fração agora. Como é que vocês acham que ficou? Como eu falei ainda agora, né? Agora há pouco, a parte pintada fica em cima. Então, quantas partes pintadas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas. E a parte cortada que nós contamos ainda agora foram 8, tá? Então, eu tenho parte pintada em cima, que foram 5, tá? E 8 partes cortadas, que fica embaixo, tá? Daqui a pouco vocês vão saber o nome de cada um desses números aí. A minha leitura aqui vai ser 5, como é 8, não é 5, 8. Lembra do número ordinal aí? O número de baixo vai mudar. 5 oitavos, tá? Só lembrar dos números ordinais que vocês vão conseguir fazer a leitura de cada fração. Olha aqui, outra figura aí. Contem comigo quantas partes cortadas eu tenho, contando com aquela que está pintada, tá? Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, eu tenho 8 partes cortadas. Lembrando que parte cortada, o número fica embaixo. E quantas partes pintadas eu tenho? Apenas uma, né? Partes pintadas fica em cima, tá? Então, a minha leitura aqui é 1. Quem lembra do 8? Oitavo. 1 oitavo, tá? O número de cima, a leitura não muda. Números fracionários. Números fracionários são representados por 2 números inteiros, termos da fração, separados por um traço horizontal. É o traço de fração. O número de cima, olha só aí, o número de cima é o numerador. Pode ser qualquer número inteiro. E o número de baixo é denominado de denominador. Deverá ser diferente de zero. Tá? Então, o número de baixo do traço de fração, ele tem que ser diferente de zero. Não pode ser zero, ok? Então, o número de cima, ele vai se chamar numerador. Olha aí o exemplo para vocês. Número de cima, numerador. O tracinho no meio é o traço de fração. E o de baixo é o denominador. Estão entendendo agora? Tá? Então, o número que fica em cima do traço, ele se chama numerador. E o que fica embaixo do traço, ele se chama denominador. Tá?
Então, o número que está em cima, o numerador, a leitura dele não muda. E quem está embaixo, a leitura dele muda. Olha só, a leitura dessa fração vai ficar 23. Eu não vou ler, vou ter que colocar uma palavrinha agora no final, tá? 23, 27 avos, tá? Então, quando passa de 10, como eu falei no início, vai entrar a palavrinha avos, tá? Então, aqui, 23, 27 avos, tá? Então, a leitura dos dois, tanto do numerador como do denominador, continua sendo a mesma, tá? A leitura. Mas entrou a palavrinha avos. Fração, leitura, que só um exemplo para vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia, passamos cerca de 1 e o número de baixo vai ficar como? Terceiro? Não, terço, 1/3 de nossa vida dormindo. Como se lê essa fração? Ao lermos uma fração, a leitura do numerador é realizada de forma direta. Então, a leitura de cima, que é do numerador, é direta, tá? Não muda nada. Já a leitura do denominador segue algumas regras, ok? Então, a do denominador já vai mudar. A do numerador não, continua a mesma coisa. A do denominador muda, tá? Até o número 10, você lê, lembra dos números ordinais, tá? Só que o 2 e o 3, eles vão ter outro nome. O 2 vai se chamar de meio ou metade e o 3, terço, ok? A partir do 11 em diante, você já vai ler ele normal, também o denominador, mas vai entrar a palavrinha avos, ok? Leitura do numerador, vamos lá. 2 e o 5 embaixo, vai se chamar o quê? Não sei, alguém sabe? 3 e o 4 embaixo, tá? Então, o numerador, a leitura, não muda, tá? Continua sendo a mesma. Agora, vamos lá na leitura do denominador. O 2 continua o mesmo, né? Que é o numerador que fica em cima, só que agora o denominador mudou. Vai ficar 2/5. E o próximo? Bora lá. 3/4. Olha só, o 3 só vai se chamar terço quando ele estiver no denominador. Enquanto ele está no numerador, lembre, numerador, a leitura não muda. Só vai mudar no denominador, ok? Vamos treinar, crianças, agora a leitura de frações, ok? Vamos treinar. Em uma fração, lê-se primeiro o numerador e depois o denominador. Agora, a gente vai ler aqui frações com numeradores, né, que fica em cima, iguais a 1. Então, todos os numeradores aí vão estar iguais a 1. E denominadores de 2 a 9. Então, os denominadores de baixo vão estar de 2 a 9. Vamos primeiro fazer a leitura, tá? Primeira fração, nós vamos ler 1/2. Olha o 2 aí, quando ele está embaixo, no denominador, ele muda de nome, não vai ser segundo, tá? Vai ser meio. Meio ou metade. 1/3. O 3 também, quando ele está embaixo, ele não vai se chamar terceiro, ele vai chamar terço. 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9. Agora aqui, frações com numeradores que é em cima, né, diferente de 1. Todos que estão em cima vão ser diferentes de 1. E os denominadores de 2 a 9, ok? Então, vamos lá. 3 aqui embaixo, olha, quando o 3 está embaixo, ele muda a leitura dele. 2/3. Observe que os numeradores, nenhum deles mudaram os nomes. 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8 e 8/9, ok? Frações com numeradores iguais a 1. Então, todos os numeradores em cima vão estar o número 1. E denominadores maiores que 10. Olha só, como eu expliquei
logo no começo, né? Quando os denominadores forem maiores que 10, tá? A leitura vai ser a mesma, mas vai entrar a palavrinha avos, tá? Então, aí nós temos 11avos, 12avos, 13avos, 14avos, 15avos, 18avos, 19avos, 27avos, 35avos, 43avos, tá? Observem que a leitura do denominador a partir do 11 em diante, ele não vai mais mudar, tá? A leitura vai ser normal, mas você acrescenta a palavrinha avos. Frações com denominadores múltiplos de 10, tá? Que quando você multiplica com 10, vai dar 20, 30, tá ok? Então, aqui nós vamos ter que lembrar dos números ordinais, tá? 1/20, 1/30, 3 quadrigésimos, 7 quinquagésimos, 2 sexagésimos, 15 nonagésimos, 6 centésimos, 5 duzcentésimos, 9 centésimos, 7 quadrigentésimos, tá? Então, aí, lembrando, quando for múltiplos de 10, agora aqui vai mudar novamente. Você vai ter que lembrar dos números ordinais também, tá ok? Tipos de fração. Nós temos 3 tipos de frações que vocês vão conhecer aqui, tá? Nós temos mais, mas vocês vão conhecer apenas esses 3 aí. Fração própria. O numerador é menor, tá? Então, o numerador é que fica em cima. Quem fica em cima, o número vai ser menor que o denominador. Então, fração própria, o numerador é menor que o denominador. Olha aí, o numerador que está em cima. Então, o numerador vai ser menor. Quando o numerador for menor, ela vai ser uma fração própria, ok? Fração imprópria, agora já vai ser o contrário, tá? O numerador é maior. Então, o numerador que é a parte de cima, o número dele vai ser maior do que a parte de baixo, que é o denominador. Olha só, todos os numeradores que estão em cima estão com números maiores que o denominador, tá? Então, aqui é a fração imprópria. Vai ser o contrário da fração própria. E a fração aparente? São frações onde o numerador é divisível pelo denominador. Então, o número de cima, vocês vão ter que observar se ele vai poder dividir o número de baixo. Olha só, bora verificar aqui se ele é uma fração aparente. 8 dividido para 8 vai dar 1. Então, aqui é uma fração aparente. Próxima fração, 6 dividido para 2 vai dar 3. Então, aqui também é uma fração aparente. E 10 dividido para 5 dá, né? Que é 2. Então, é considerado. Então, essas frações aqui são consideradas aparentes, tá? Aparentes. Então, aqui também, se você observar, 6 em cima, no numerador, e 2 embaixo, tá? Ele pode ser chamado de fração o quê? Fração imprópria, tá? Porque ele está com um numerador maior que o denominador. Então, ela pode ser considerada uma fração aparente e uma fração imprópria. O outro número também, olha, ele está com o numerador maior que o denominador. Ele pode ser considerado uma fração aparente e uma fração imprópria. Continuamos falando sobre os tipos de fração. Então, lembrando que nós temos a fração própria, imprópria e aparente, tá? Vamos verificar cada uma delas agora utilizando a figura e a fração também, ok? Então, aí, fração própria. Vamos lembrar da regrinha da fração própria? O numerador que fica em cima, né, é menor que o denominador que fica embaixo. Então, olha só, a figura eu tenho 8 partes cortadas, vai ficar no meu denominador, e 2 partes pintadas vai ficar no meu numerador. Então, essa fração está ok. Então, é uma fração própria.
Vamos para a fração aparente. Aqui eu tenho, olha, duas figuras, tá? Verifiquem comigo quantas partes estão pintadas, porque lembrando que parte pintada, né, fica em cima. Vamos lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes pintadas. Então, 8 vai ficar no meu numerador que é em cima. E cada uma figura está cortada em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Então, cada figura tem 4 partes cortadas. Então, vai ficar no meu denominador. Agora, observe a fração. Essa fração, ela pode ser divisível? Pode, né? 8 dividido para 4 é 2. Então, aqui eu tenho uma fração aparente. Vamos para a fração imprópria. Lembrando que a fração imprópria é quando eu tenho o meu numerador maior do que o meu denominador. Olha só aí, eu tenho 3 figuras, tá? Então, vamos contar a parte pintada e fica em cima, né? Vamos contar quantas partes pintadas eu tenho. Contem todas as partes que estão pintadas de rosa. Vamos lá. Então, na primeira figura, eu tenho 6. Na segunda figura, eu tenho mais 6. 6 mais 6, 12. E a última, 12. 13, 14, 15, 16 partes pintadas. Então, a parte pintada fica em cima, 16. Agora, cada figura foi dividida em quantas partes? Vamos contar. Só uma figura vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada figura foi dividida em 6 partes. Então, a fração imprópria é quando eu tenho o meu numerador maior do que o meu denominador. Tá, crianças? Então, aí, finalizamos, tá? O nosso assunto de hoje. Vocês vão ter aí algumas atividades no livro de vocês, tá? Então, façam direitinho, leiam o livro de vocês, se necessário, verifiquem novamente o vídeo, se vocês precisarem também, ok? Crianças estão aí, façam boas atividades e até a nossa próxima videoaula, ok? Beijinhos para vocês, fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Tchau!